Bom dia! Fala, galera do Terceirão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Página 234. Aulas 33 e 34. Funções trigonométricas. Vamos estudar a função seno e a função cosseno. As funções trigonométricas permitem a modelagem de fenômenos periódicos, os quais são muito comuns na natureza e no cotidiano. O nível da maré, que é o movimento de descida e de subida do nível das águas, o volume de ar dentro dos pulmões, a intensidade da luz solar ao longo do dia, a quantidade de ar deslocada por uma onda sonora. Todos esses são fenômenos que podem ser modelados por funções periódicas, e a função seno e a função cosseno são funções periódicas. Agora, página 235. Função seno. A função seno é a função f e o domínio dela é o conjunto dos números reais. Ela é definida pela seguinte lei de formação: f de x é igual a seno de x. Para construir o gráfico da função seno, nós vamos atribuir valores para o x que nós encontramos e escolhemos no círculo trigonométrico. Escolhendo os valores do x, nós vamos calcular o seno desse x. Então, aqui, o primeiro valor que eu escolhi foi 0. F de x, f de 0. Seno de 0, 0. Então, nosso primeiro ponto no gráfico é 0 e 0. Podemos construir utilizando vários pontos ou reduzir para o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Com esses valores já é possível e você consegue simplesmente observando o círculo trigonométrico. Nós sabemos que o seno de π sobre 2 é 1. Então, f de π sobre 2 fica seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1. Vamos ligar o π sobre 2 e o 1. Ficamos com esse ponto aqui. E ficamos com essa parte da curva. Agora, f de π, seno de π. O seno de π está aqui, ó. Seno de π é 0. Então, nós ficamos com esse ponto aqui e ficamos com mais essa parte da nossa curva. Agora, o 3π sobre 2. F de 3π sobre 2 é o seno de 3π sobre 2. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Ficamos com essa outra parte da curva. E finalizando com f de 2π, que é o seno de 2π, que é 0, que fica o pontinho aqui. Aí nós vamos esboçar o gráfico que terá essa curva. Essa curva tem o nome de senoide. É uma senoide tanto para o seno quanto para o cosseno. Você poderia escolher outros valores para complementar ainda mais a construção do seu gráfico. Por exemplo, π sobre 6. O seno de π sobre 6 é meio, então nós vamos ligar o π sobre 6 com meio. Ficamos com mais um ponto aqui. Depois, o seno de 5π sobre 6 também é meio. Então, 5π sobre 6 e meio. Mais um ponto aqui para construir o gráfico. O seno de 7π sobre 6 é menos meio. Ficamos com mais um ponto aqui embaixo. Depois, o seno de 11π sobre 6, que é menos meio também. Então, você pode escolher mais valores. E quanto mais valores, mais pontinhos, fica mais fácil para traçar. O que é importante? Você percebe que aqui essa curva tem esse formato e ela vai se repetir do 0 ao 2π. Então, ela tem um período de repetição, por isso ela é periódica. Então, o período de repetição dela é 2π. E a imagem dela? A imagem dela é do menos 1 ao 1. Por que a imagem é do menos 1 a 1? Porque o menor valor possível para o seno é o menos 1. O maior valor possível para o seno é 1.
Como os valores assumidos pela função seno se repetem a cada variação de 2π, dizemos que ela é periódica. Então, essa curva vai continuar se repetindo tanto para a direita quanto para a esquerda. Pois vocês sabem, seguindo o sentido horário, nós teremos arcos negativos, ângulos negativos. Então, essa senoide, ela é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita. E é periódica. Esse formato vai se repetindo de 2π em 2π. Agora, nós temos a função cosseno. Você vai resolver da mesma maneira, atribuindo valores para o x e encontrando o cosseno de x. A função cosseno também tem como domínio o conjunto dos números reais. A imagem dela varia do -1 ao 1. Aqui, cosseno de 0, 1. Primeiro ponto. O cosseno de π sobre 3 é meio, mais um ponto. O cosseno de π sobre 2 é 0, mais um ponto. O cosseno de 2π sobre 3 é menos meio, mais um ponto. O cosseno de π, menos 1, mais um ponto. O cosseno de 4π sobre 3, menos meio, mais um pontinho aqui. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. O cosseno de 5π sobre 3 é meio. E o cosseno de 2π é 1. Nós ficamos com essa curva, que eu já disse que ela recebe o nome de senoide. Na função cosseno, começa a partir do 1. Lá na função seno, ela começa no 0, na origem, tá bom? E ela é periódica, o período é 2π. 2π porque é a primeira volta do círculo trigonométrico. A imagem é do -1 ao 1, porque nós sabemos que no círculo trigonométrico o raio é unitário. Então, o menor valor possível para o cosseno é -1 e o maior valor possível para o cosseno é 1. Transformações obtidas a partir das funções seno e cosseno. Nós temos aqui destacado em azul a função y igual a seno de x. Em laranja, y igual a meio x. Em roxo, y igual a -2 seno de x. O que eu quero que vocês observem? O período é o mesmo, de 0 a 2π. Só que o que aconteceu? Na função em laranja, y igual a meio x, ela ficou mais achatada. A imagem ficou reduzida. Observem bem, a imagem ficou reduzida do menos meio ao meio. Imagine, o maior valor possível para o seno é 1. Vezes meio, a maior imagem possível vai ser meio. E o menor valor possível para o seno é -1. Vezes meio, menos meio. Então, aqui ela ficou achatadinha, porque o seno foi multiplicado por quem? Por meio. Seno de x foi multiplicado por meio. Agora, y igual a -2 seno de x. O que aconteceu? Nossa imagem está variando do -2 ao 2. Por quê? A imagem não é do -1 a 1? Quando você multiplica por -2, -2 vezes -1, 2. E -2 vezes 1, -2. E aqui ela foi deslocada. Ela começaria aqui com essa parte em cima. E como ela foi multiplicada por um número negativo, ela começa no sentido contrário. Bem simples. Então, multiplicando a lei ou a variável livre das funções seno, cosseno por um valor, os gráficos sofrem dilatações, eles podem aumentar de tamanho, ou contrações, diminuir de tamanho, ficar mais achatadinhos, que pode ser vertical ou horizontal. Agora, vamos a mais um exemplo. O que aconteceu aqui? Aqui nós temos, em verde, a função cosseno, y igual a cosseno de x, certo? Não houve alteração no período dela. Agora, em laranja, nós temos a função y igual a cosseno de meio x. O ângulo foi multiplicado aqui por meio. Então, ocorreu uma mudança, não foi na imagem, a imagem é a mesma. Ocorreu uma mudança no
período? O período da função que está representada pela cor laranja é de 4π. Então, isso vai se repetir de 4π em 4π. Agora, observem a que está em roxa. Y igual a cosseno de 2x. O ângulo aqui vai ser multiplicado por 2. Então, o que acontece? O período agora, ele se completa mais rápido. Π, até π você já tem um período. Aqui você já tem outro período. E assim por diante. Nesse caso, quando você tem uma transformação desse tipo, f de x igual a seno de mx, f de x igual a cosseno de mx, quando o m é um valor real, não nulo, diferente de zero, o período é alterado. O período muda, o período não é mais 2π. Acompanhem comigo o raciocínio. Qual é o período? 2π sobre o módulo de m. 2π sobre o módulo de meio, fica 2π dividido por meio. 2π dividido por meio, você repete o 2π e inverte o meio. Fica 2π vezes 2 sobre 1. E o período é quanto? Exatamente 4π. Agora, o período que está destacada na cor roxa. Quem é o m? 2. Fica 2π dividido pelo módulo do m, que é 2. 2. 2π dividido por 2, o período passa a ser π. Super simples. Então, não se esqueçam. Como você encontra o período? 2π sobre o módulo de m. Quem é o m? É o número que está ali multiplicando o x, perto do seno. Agora, aqui nós temos a função verde, que é a função y igual a cosseno de x. A laranja é y igual a cosseno de x mais 2. Foram adicionadas 2 unidades. E aí, em roxo, y igual a cosseno de x menos 1. Aqui foi subtraída uma unidade. Aqui vai acontecer um deslocamento, uma translação para cima, 2 unidades no y igual a cosseno de x mais 2, e para baixo, uma unidade no y igual a cosseno de x menos 1. Aí ocorre uma mudança na imagem. O período não sofre alteração aqui. Quem sofre alteração é a imagem. Mais 2. Você tem menos 1 mais 2, 1, e 1 mais 2, 3. Então, a imagem da laranja é do 1 ao 3. E a imagem da roxinha vai do menos 2 ao 0. Então, ocorre essa mudança na imagem. Está escrito aqui, adicionando um valor, a lei ou a variável livre das funções seno e cosseno, os gráficos sofrem translações, deslocamentos, que podem ser verticais ou horizontais. Agora, o último. Aqui nós temos em azul a função seno de x. Em roxo, a função seno de x mais π. Então, o ângulo x vai ser adicionado a π. Por isso, ocorre essa mudança no posicionamento da senoide. E na laranja, y igual a seno de x mais π sobre 2. Então, o ângulo, que é x, vai ser adicionado a ele π sobre 2. Então, também ocorre essa mudança na posição da senoide. Tranquilo. Pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de mostrar para vocês como eu fiz, tudo passo a passo. Eu volto na próxima aula com a resolução dos exercícios. Eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Me chama no WhatsApp que eu vou ficar muito feliz em esclarecer qualquer dúvida. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!